vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos, um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha, siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. E vamos agora dar uma pequena olhada no que saiu de Resident Evil Requiem, Resident Evil 9. No título da série. Um tempo atrás a gente fala assim, será que alguma série vai alcançar Final Fantasy que já tá no 16? E na época tava no 9? Bom, no 9 o Resident Evil chegou. Mas será que vai chegar mais longe que isso? É possível? Não duvido nada. Lore e história pra isso tem. Coisas, pontas, tudo que tá em aberto tem coisa pra caramba. Mas será que vai dar pra chegar no 9? Será que é possível uma coisa dessa? Eu acredito que sim. Mas, em todo caso, vamos a um pequeno vislumbre de tudo aquilo que nós temos de novidade no site do próprio lançamento Resident Evil Requiem. E, claro, vamos falar um pouquinho também sobre o que vazou sobre a demo que será jogável lá na Alemanha, se não me engano, na Gamescom. Ah, mas você não vai na Alemanha, velho? Cara, eu mal consigo sair da minha cidade. O carro quebrou, tá uma merda. Tô vendendo. Alguém quer comprar um Voyage? Tô pedindo 4 mil abaixo da tabela FIP. Entre em contato aí, manda seu e-mail aí e eu entrego pessoalmente se possível. Mas eu não tenho grana pra manter os 2 carros. Já tô vendendo um. E vambora. Vambora que o meu Polo 98 eu não vou vender não. Motorzinho corre pra caralho, eu gosto bastante dele, mas o Voyage eu usava pra trabalho e não tá valendo a pena. Então, infelizmente, vou ter que me livrar de um carro para dar ração e comida aos bebês que estão dormindo aqui. Que tá tudo dormindo aqui. Tirando o fato que o general eventualmente come alguma coisa, eu preciso comprar brinquedos para o general. Mais brinquedos de morder para ele parar de comer a minha mobília. Deixar cachorro sozinho dentro de casa é um... Mas eu não tenho como levar ele para lugar nenhum e nem grana para pagar uma creche. Então, whatever, problemas pessoais à parte. Vamos aí aqui dar uma olhadinha no site de Resident Evil Requiem. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui no site da residentevil.com/requiem/pt-br para pegar a versão já traduzida em português brasileiro, que é uma notícia maravilhosa. Já sabemos que vai ter dublagem em português brasileiro, legendas, etc. Como saiu Resident Evil 8. E eu acho isso maravilhoso. Muito obrigado, dona Capcom. Foda-se, Nintendo. Que porra, Nintendo? Por que nem para traduzir, sabe, o texto vocês conseguem? Mas o Resident Evil tá trazendo dublado, que eu acho perfeito, maravilhoso. Porque você tem muita coisa para você aproveitar.
e conseguir curtir, até mesmo como se fosse um filme, o que ajuda a gente a ter uma imersão muito maior do que nós teríamos. O site basicamente é esse, ele vai mostrando as imagens que nós vimos no trailer, mas focadas em Raccoon City, mostrando a destruição, né? Claro que aquela parte das pessoas andando na rua, duvido que aquilo seja Raccoon, mas o restante é tudo Raccoon City, sim. E o que nós sabemos sobre a destruição de Raccoon City? Muitos youtubers, inclusive talvez eu tenha falado isso em algum momento, não me lembro, não me recordo, disseram que mas o que explodiu em Raccoon City foi uma bomba nuclear. Não foi. A ogiva que caiu em Raccoon City, que eles utilizaram para esterilizar a cidade, e espero que tenham feito isso direito, porque se não esterilizou ainda tem zumbi andando por aí, o que seria basicamente terrível, não foi exatamente um míssil nuclear, mas uma arma de destruição em massa balística. O que nós sabemos que é uma arma cuja grande capacidade de explosão é sim grande o suficiente para fazer o efeito de cogumelo atômico, que vocês veem naquele efeito de sobe um cogumelo. Aí só explicando para quem não manja muito de física, o que acontece nesse tipo de explosão? A bomba explode. Tudo que está abaixo e acima e ao lado vai ser lançado para longe. Só que o que fica no meio? Um imenso vácuo. O vácuo retrai todos os destroços, todo o calor, toda aquela potência inicialmente varrida para os lados e traz de volta ao seu centro. Esse é o efeito do vácuo. Quando ele faz isso, as massas se encontram e tendem a subir, já que a Terra não deixa essa energia, esse cataclisma descer, porque a Terra é bem resistente, o planeta é resistente. Vocês que acham que fulano de tal é planeta Terra com soco. Nem sempre, meus jovens. Nem sempre. E uma bomba ilustra bastante como funciona esse tipo de explosão. Pro lado, se junta no meio e sobe e forma um cogumelo atômico. E no caso de uma bomba nuclear é um cogumelo atômico. No caso de uma bomba balística, como aconteceu em Resident Evil 3, no término de Resident Evil 3, o que marca o fim da cidade de Raccoon City, sim, este míssil balístico causou o mesmo efeito, mas não devastou completamente tudo que existia na cidade de Raccoon City. O que significa que provavelmente as criaturas foram devastadas. Assim, difícil sobreviver a um tipo de explosão como essa. E nessa eminente possível tragédia real, no mundo real, onde nós temos países no Oriente Médio brincando de termos uma tecnologia capaz de criar uma bomba nuclear, isso pode ser meio realidade de algumas pessoas no mundo real daqui a não muito tempo. Basta alguém fazer uma cagada enorme, um político se inflar de ego e falar: porque em nome de blá 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 eu vou fazer isso, ou em nome do meu país blá 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 eu vou fazer. Saindo do mundo real, voltando ao Resident Evil, sim, alguns destroços permaneceram, mas aonde a bomba caiu, varreu. Mas, apesar de ter sido completamente devastado, o RPD não foi completamente destruído, como vocês podem ver nas imagens que vão passando aqui ao fundo. Por que não foi completamente destruído? Porque a ogiva balística, ela tem um grande poder de destruição, mas não foi grande o suficiente para aniquilar todo o raio da cidade, que não era uma cidade tão pequena como alguns imaginam. Mas eu andei só tantas ruas. Cara, o jogo é jogo. O jogo se passa só num ponto bem crucial e fechado da cidade. A cidade é muito maior do que aquilo. Tanto que vocês podem ver em certas imagens abertas aí no fundo que é grande, é um espaço grande. Então, sim, destroços ficaram, algumas coisas restaram. Será que alguma coisa sobreviveu? É uma boa pergunta. Mas o governo talvez mandaria equipes para vasculhar e tentar resolver isso. Então é difícil imaginar que de fato sobreviveram criaturas normais na superfície. Mas a maioria dos laboratórios da Umbrella eram subterrâneos e muito bem aprofundados. E tirando aqueles que foram explodidos quando o Nest foi pro saco, talvez algumas outras áreas permaneceram intactas, visto que nós tínhamos as entradas e saídas do laboratório por toda a cidade que passavam pelos esgotos e etc. E esses lugares talvez ficaram alguma coisa. Tanto que essa é uma ótima chance de explorar o que aconteceu ali, se sobreviveu alguma coisa, quais foram as causas e como a Umbrella
tá ainda... Porque ela não foi completamente destruída. Ela, sabe, meio que deu uma quebrada. Mas a gente viu Resident Evil 7, que existe agora uma Umbrella azul. Resident Evil 6, nós temos uma New Umbrella. Então, a New Umbrella, a gente sabe que é a parte podre da Umbrella que permaneceu e foi criada pela Carla Radames e etc. Mas, provavelmente com o apoio de algumas pessoas do The Connections. Não sabemos exatamente como isso foi feito, etc. Mas olha pra vocês verem como que dá pra 9, 10, 11, dá pra fazer Resident Evil a rodo. Porque a história tem muita coisa ainda. Mas nem tudo foi pro saco. Então, como nem tudo foi pro saco, ainda vai ter coisa pra gente explorar. E provavelmente teremos sim algum cenário, nem que seja inicial ou flashback de algumas coisas que aconteceram em Raccoon City. E é isso. Talvez a própria cidade seja o Requiem, né? O fúnebre que volta, que retorna dos mortos. A cidade de repente não está exatamente completamente aniquilada. É isso. Então aqui dentro do site nós temos início, trailer sobre história, protagonista, localizações, jogabilidade, lista de desejos, né? PS5, Xbox Series X, S e Steam. Vai ser lançado para PC. Tudo bem dublado, tudo em português. O que eu agradeço muito, muito obrigado. E aí assim, no início é só isso aqui, a tela de início. Trailer vai nos dar um atalho pro trailer que nós já assistimos. Sobre. É agora que a coisa fica mais interessante. Sobre Requiem para os mortos, pesadelo para os vivos. Ou seja, um Requiem é como eu posso dizer, uma espécie de homenagem, um ritual fúnebre para os mortos, mas é um pesadelo para quem ainda está vivo. Resident Evil Requiem é o 9º jogo principal da série Resident Evil. Prepare-se para escapar da morte em uma experiência aterrorizante que vai gelar a sua espinha. Então os caras já estão prometendo o terror de volta, como aconteceu em Resident Evil 7 e em parte Resident Evil 8 também. Uma nova era de survival horror começa em 2026, no ano de lançamento do jogo. Talvez o jogo se passe em 2026? Talvez. Talvez sim, talvez não, mas a evolução tecnológica aliada à extensa expertise dos criadores convergem em uma história com personagens complexos e uma jogabilidade mais imersiva do que nunca. O que muita gente estava desejando há um bom tempo, porque... Gente, a gameplay de action que surgiu em Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6... Ah, mas Resident Evil 6 eu não gosto. Ok, você pode não gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu até gosto da jogabilidade de Resident Evil 6, apesar dela ter muita firula, muita coisa e tal. Quando você é bom, vira um passeio no parque. Mas é divertido, não nego. Eu me diverti muito, até hoje me divirto jogando Resident Evil 6. Então, a ideia... É isso, você ter uma jogabilidade imersiva mais focada no terror, o que vai trazer pra gente bons momentos de sustos, não exatamente focados em jumpscares. Eu tenho certeza que eles já sabem que a fórmula para dar um bom susto não é isso. Exemplo de jogos que não dependem de jumpscares. Bom... Ah, mas o Outlast quando o perseguidor tá atrás de você é maravilhoso. Tem jumpscare? Tem, mas é muito bom. A própria ideia... de outros jogos que não utilizam jumpscare, como por exemplo Darkwood. Darkwood, você tem medo de tudo, pelo som que você vai ouvindo, pelos efeitos e o fato de que você não consegue enxergar tudo. Então a câmera em primeira pessoa ajuda a ter essa imersão, a câmera em terceira pessoa ajuda quem gosta de jogar em terceira pessoa, e eu acho isso perfeito. Mas vamos falar um pouco mais de jogabilidade mais à frente. Vamos para a história. Clicando em história, eles já vão nos dar aqui a nossa protagonista inicial do que a gente está falando, né? Porque o que foi mostrado aqui, por enquanto ela é protagonista, a gente sabe que não exatamente ela vai ser a protagonista, segundo o que insiders disseram, o que saiu, o que falaram, não será exatamente só Grace. Então, lendo aqui, tudo começa quando um corpo, vítima de uma doença desconhecida, é descoberto num hotel abandonado. Se é um hotel abandonado, pode ser que esse hotel não exatamente fique em Raccoon City, mas já é um lugar meio afastado do centro urbano. A analista do FBI, Grace Ashcroft, é a encarregada do caso. A cena de crime é o mesmo hotel onde há 8 anos a sua mãe faleceu. Quem era a mãe de Grace Ashcroft? Alyssa Ashcroft, sobrevivente de Resident Evil Outbreak.
ou seja, uma sobrevivente de Raccoon City. Exatamente uma pessoa que a gente sabe que saiu de lá pela lore da história, foi contaminada, mas não se tornou um zumbi, ou seja, é alguém que já tem alguma espécie de anticorpo, algum processo biológico de fato ocorreu naquela época, assim como ocorreu com todo mundo que foi sobrevivente de Raccoon City, que esteve na cidade. E por quê? Porque o vírus estava se espalhando, tanto que no Outbreak você consegue ficar contaminado sem necessariamente ser mordido. Claro que o grau de contaminação sobe e desce conforme a sua gameplay. Mas de fato, em Outbreak tá todo mundo fodido, tá todo mundo na merda. Inclusive é por isso que todo mundo é tratado depois que sai. Inclusive os protagonistas de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Aqueles que escaparam. Mas, assim, quem tratou? A BSAA não existia na época. Alguma coisa foi feita. E aí, nós continuamos aqui. Grace se prepara para enfrentar o seu passado e dirige até o local. Este mesmo caso revela a verdade oculta do surto em Raccoon City, o desastre biológico que abalou o mundo. E olha que a gente teve vários outros desastres aí, mas Raccoon City de fato foi o primeiro que destruiu e devastou um bom pedaço de mapa dos Estados Unidos. Que, querendo ou não, é uma cidade inteira e os arredores com certeza não ficaram super tranquilos só esperando as coisas acontecerem. Certamente aquilo foi um burburinho absurdo, assim, não é uma proporção pequena, sabe? Uma cidade simplesmente sumir no mapa. Então, assim, será que este Wrecking que enterrará de vez as memórias abomináveis de uma vez por todas? Aqui tem duas coisas interessantes. O que é essa verdade oculta? A gente sabe como o surto começou em Raccoon City. Sabemos sobre o que aconteceu na mansão nas Montanhas Arklay, o que é, de fato, uma das coisas que, mesmo que fosse uma bomba nuclear, isso ajudaria a evitar que a destruição passasse e devastasse todos os arredores de Raccoon City. Por quê? Porque montanha, gente, segura a explosão nuclear. É por isso que, no mundo real, Hiroshima foi muito mais devastada do que Nagasaki. Nagasaki é uma cidade montanhosa do Japão. Então, quando a bomba explodiu lá, boa parte de Nagasaki, mas não toda. Hiroshima não era uma cidade montanhosa. Quando explodiu lá, foi limpou. Só para vocês entenderem, né? Por ser já uma cidade com certa parte montanhosa, não vai ser exatamente totalmente varrida. Mas, pelo que caiu no epicentro que nós vimos ali na apresentação, no trailer também, boa parte do centro foi embora. Personagem, né? Então aqui a gente estava na história protagonista. Quando a gente clica em protagonista, aqui está lá a nossa protagonista. Aqui já temos um desenho de como será a roupa da... Deixa eu tirar minha facecam da frente. A roupa que a nossa querida Grace vai usar. Então, calça jeans, pistolinha, lanterna, jaquetinha para não escapar do frio. Ah, mas eu queria como se fosse a Jill, com a mini saia, camiseta e... Não. Calma, pessoal, calma. Uma roupa padrão, é uma agente do FBI no investigar. E aqui tá o nosso rostinho bonitinho. Ela lembra de fato a Alyssa. E ficou maravilhoso, ficou graciosa, ficou uma gracinha a Grace Ashcroft. Legal. E aí nós temos mais detalhes sobre ela. Quem é Grace Ashcroft? Uma analista de inteligência do FBI com um foco intenso em vasta capacidade de deduções e análises. A morte da sua mãe causou um grande impacto, fazendo com que ela se fechasse cada vez mais, se concentrando apenas no trabalho. Então, por isso que ela é meio retraída, desastrada e tal. Mas com certeza, em matéria de análise e de entendimento e investigação, ela deve ser um crânio, porque ela dedicou boa parte da sua vida a isso. Porque fazem 8 anos que ela perdeu a Alyssa. E ela já era adulta, já era uma adolescente, quase adulta, quando isso aconteceu. Pelo que nós conseguimos ver do fato dela ser uma jovem, mas ela não deve ter mais de 30 anos. Então, quando aconteceu, ela já estava criada, já tinha todo o seu foco, já tinha todo o amor que ela provavelmente teve pela Alyssa, que é sua mãe, e essa é a motivação dela, a perda da sua mãe. Então, assim... Só finalizando a parte
da nossa querida protagonista. Antes de um pouquinho da gente ir para a jogabilidade. Então sim, nossa, passei muito aqui. Então depois que ela teve a perda da Alice, então ela vai fazer essa investigação, né? Onde ela vai sozinha pro hotel abandonado e investigar a morte misteriosa, que provavelmente é o que leva a esta cena aqui, ó. Aqui, pra cá. Não dá pra ver o meu mouse aí na gravação, mas é isso, a cena que ela tá deitada de ponta cabeça. Inclusive a cena que deixou todo mundo assim, olha, startou aqui. A coisa tá rolando feio aqui. Localização. Retorne mais de uma vez à cidade da catástrofe e do desespero. E aqui a gente tem um vislumbre de Raccoon City. Aqui, assim, muita gente vai ter uma lembrança nostálgica porque, tem esse ônibus, você passa por dentro dele em certas gameplay de Resident Evil 2. Se eu não me engano é com Leon ou a Claire A. Você passa por dentro desse ônibus. É basicamente a mesma construção que a gente teve ali idealizada nos remakes, com muito mais detalhes. Então vai se passar em Raccoon City. Tanto que, qual que é o detalhamento de Raccoon City que o site dá pra gente? Uma cidade no centro-oeste dos Estados Unidos, a sede da antiga empresa farmacêutica Umbrella. Durante a irrupção do surto de zumbis em 1998, o governo aprovou uma operação de esterilização, um ataque com mísseis na cidade em uma tentativa de controlar a situação. Mas isso foi rapidamente encoberto. Cobriram, mas não cobriram, né? Porque em Resident Evil 4 nós vemos que a Umbrella praticamente acabou ali, mas não acabou. Acabou mais ou menos, acabou na metadinha, assim, sabe? Meio acabado. E aí nós temos mais imagens da Umbrella, aqui ó, a gente tem da Umbrella, que é o RPD, que sim, o RPD era um museu, por isso ele tem essa estrutura rústica, etc, que foi transformada na delegacia de polícia. Eles reaproveitaram a construção para isso. Aqui a ponte de acesso à cidade, lá no fundo ficaria o RPD. Gameplay, e aqui vem a surpresa interessante, ó. Lembra que eu falei que a gente ia falar de gameplay? Bom, experimente o clássico horror de sobrevivência da série através do combate, investigações, enigmas, gerenciamento de recursos. Por que é isso? Survival horror é diferente só de jogo de terror. Survival horror supõe que você precise jogar para sobreviver ao horror. Jogo de terror é susto um atrás do outro, não tem muito o que fazer. Você é refém, já era do que vai acontecer, você não tem muito o que fazer. No Survival Horror, você tem que lutar para sobreviver. Então é por isso que você vai ter enigma, você tem gerenciamento de recursos, os recursos são limitados. Coisa que não acontece, por exemplo, exatamente não acontece em Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, 7 e 8. Não é tanto recurso que sobra, mas já é mais escasso. 1, 2 e 3, de fato, é escasso. Se você brincar, principalmente Resident Evil 1, eu vou gastar todas as balas, vou dar tiro à vontade. Bom, beleza, vai ter bala até o final. Não vai. Eu lembro que a primeira vez que eu zerei Resident Evil 1, o original de PS1, eu fiz um save cagado, gastei bala demais e tinha exatamente pouco mais de 18 balas de bereta e alguns tiros de shotgun, e se vacilar um ou outro tiro de magnum. O T-002, que é o chefe final, o Tyrant final do Resident Evil 1, eu tinha que contar as balas para causar dano suficiente pro Brad Vickers jogar a bazuca. Errar tiro não dava. Então, assim, gerenciamento de recurso é muito importante. Sobrar bala, sobrar essas coisas, acaba tirando um pouco do terror da coisa, né? Porque se tá sobrando, vamos sair atirando e dane-se. Então, ok. A jogabilidade permite que você mude livremente entre as perspectivas de primeira e terceira pessoa para enfrentar os terrores da forma
da forma que melhor se adapte ao seu estilo de jogo. Eu sou team terceira pessoa. Eu gosto dos clássicos, que era câmera de jogabilidade de tanque. Joguei Resident Evil 4, que ainda era um pouco travado. 5, 6 eu já me adaptei. 7 eu me adaptei também, consegui jogar de boa. 8, sim, mas no 8 a câmera em terceira pessoa não ficou tão legal porque não foi projetado para isso. E aí eu fico pensando, gente, que jogo tem visão em primeira e terceira pessoa e acaba sendo interessante a câmera? O primeiro que eu consigo pensar é Metal Gear 3. Porque Metal Gear, desde o primeiro, na verdade, desde o Metal Gear Solid, principalmente no Solid, você tinha visão em primeira pessoa e tinha visão em terceira pessoa, que era a visão padrão da terceira pessoa. Mas quando dava pra você apertar, se não me engano, o triângulo, e você tinha a visão do Solid Snake, pra você ver mais detalhes no cenário, ajudar a resolver alguns puzzles, etc. Legal. Mas não era aquela mesma coisa de você mirar e etc. Já no 3 isso é muito importante, porque você já não tem o mesmo tipo de recurso, que é um radarzinho que ficava aqui assim no cantinho. No 3 não tem isso, você tem que pegar um sonar e aí você vai ter uma tecnologia bem diferente. Então você mudar para a primeira pessoa e conseguir visualizar onde estão os soldados que você tem que abater é muito importante. E olha que estamos aí, Metal Gear Delta já está praticamente pra lançar, mas não agora, né? Mas eu imagino que lance, eu não vi agora a data de lançamento, se não me engano, ainda é esse ano. Metal Gear Delta. Nossa, eu nem olhei muito gameplay, etc. Porque, gente, é um Metal Gear 3, que é um dos melhores Metal Gears que tem, já que a gente tá lá na pele realmente do primeiro cara que era o Naked Snake. E no caso, o pai da galera toda, né? The Big Boss. Então assim, a câmera em primeira pessoa seria esta aqui. Perspectiva em primeira pessoa. A câmera em terceira pessoa seria esta aqui. E nota que isso aqui tá errado. Eles botaram a seta errado, mas tudo bem. Não tem problema. Eu acho que as duas funcionam para um game de terror. Darkwood, a câmera, sabe, por cima. Estilo GTA 1. E dá medo. Se bem feito, dá medo. Primeira pessoa, terceira pessoa, dá medo. Eu só quero que a câmera esteja no ângulo onde está. Por exemplo, The Evil Within 1, o primeiro. Nossa, mano, como a câmera atrapalha às vezes no cenário muito apertado. Eles não meio que manobravam a câmera de um jeito certo e dava dor de cabeça pra você conseguir encaixar a câmera no seu personagem e conseguir visualizar as coisas. O próprio Dragon's Dogma 2, às vezes você tá num cenário muito fechado e a câmera perde completamente o foco, você tá debaixo de um bicho gigante, você não tá enxergando merda nenhuma do que tá acontecendo. Mas, já no The Evil Within 2, e como eu citei o exemplo, Metal Gear desde o PlayStation 2, lá com o Snake Eater, que é o Metal Gear 3, já tem uma câmera que troca entre primeira e terceira pessoa, no caso do Metal Gear, com um botão. Nesse caso, você troca mudando ali, pelo que eu entendi, do que soltaram, entre como seria a demo, você consegue pausar, vai lá nas opções, pum, terceira pessoa, muda a câmera. Muita gente em um momento de cagaço fala, pô, eu não vou de terceira agora. Pode acontecer. E muita gente, tipo, mano, o bicho tá longe, vou de primeira pessoa agora pra ver se eu miro melhor. Pode ser que aconteça. Mas é isso. A jogabilidade terá perspectivas tanto de primeira quanto de terceira pessoa. E aqui a gente tem o portal, Resident Evil, data de lançamento 27 de fevereiro de 2026. Número de jogadores 1. Se você espera multiplayer, não vai ter. Multiplayer local, pelo menos em relação ao multiplayer local, já fica meio óbvio que não vai ter mais de um jogador no multiplayer local. O que é uma pena, porque é bom jogar um multiplayer local. Desde os 5, 6 é divertido jogar com outra pessoa ali do seu lado e tal. A tela dividida online. Pelo visto, não tem necessidade de haver um online. Mas a gente já tem muita evidência de que o número de protagonistas não é só a Grace, não é uma pessoa, mas sim duas. Então pode ser que você tenha mais pra frente um multiplayer, mas que ele não vai ser exatamente como foi Resident Evil 5 ou Resident Evil 6. Então o número de jogadores, por enquanto, é só você e você. Mesmo que tenha outro protagonista ali junto, é você e você.
Então isso foi o que está aqui no site. Então, depois de analisarmos os dados e tudo aquilo que a gente teve vindo do próprio site, do próprio site, da fonte oficial, temos o que... Vamos só relembrar os rumores. Leon como co-protagonista da Grace, sendo ele o cara da ação, a Grace menos experiência e tal, a parte mais focada no terror. Essas são as informações que são rumores. E sobre o teste que aconteceu, a demo, né, no caso, não a demo que talvez ele lance para cá, talvez sim, talvez não, mas a demo que vai ser jogável lá na Alemanha, basicamente relataram que quem jogou, né, anteciparam, assim, algumas pessoas já jogaram, quem jogou esse acesso antecipado informou que foi basicamente da onde começa o trailer, né, a Grace de cabeça para baixo e etc, tentando escapar de um perseguidor, e aparentemente ela estava no hotel, e esse perseguidor é aquele monstro que aparece no trailer descendo a teto, e é um monstro muito grande, aparentemente maior do que a Dimitrescu ou o próprio Mr. X. Então assim, é grande, é imponente, as mãos enormes, parece uma espécie de bruxa, e sim, teremos um perseguidor aí ao estilo Mr. X, Nemesis ou Jack Baker. Mas isso são só rumores, eu não joguei a demo, então vamos ter certeza quando essa demo sair jogável ou quando o pessoal vazar a gameplay. E aí sim, poderemos analisar a gameplay, verificar como é que tá, se tá legal, se não tá. Então, por enquanto, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, sigam o Dragão. Valeu, pessoal, até a próxima. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão, valeu!